Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Câmara na Rua, o primeiro de 2025. Deixa eu contar para vocês, eu estou aqui no saguão de entrada da Câmara Municipal de Taubaté, aqui na Avenida Walter Taumaturgo, poder legislativo da nossa cidade. E aqui ao meu lado está o diretor legislativo, o Ismael Guimarães. Por quê? Você sabe quais são os tipos de projetos que dão entrada aqui na Câmara Municipal e que são apreciados pelas comissões, são votados no plenário pelos senhores vereadores? Você pode apresentar projeto para tirar todas essas dúvidas, elucidar e deixar de uma forma bem didática para todo mundo entender. Nós convidamos aqui o Ismael para explicar essa logística, né? Tudo como se funciona. E tudo começa por aqui. Vamos começar perguntando então para você quais são os tipos de projetos que são tratados, discutidos e votados aqui no Legislativo, Ismael. Os projetos que nós deliberamos aqui no Legislativo são projetos de lei ordinária, projeto de lei complementar, emenda à lei orgânica do município. Que seria uma PEC que tanto se fala, isso, não é isso? Só que da Constituição. Resolução e projeto de decreto legislativo. O mais comum, a maioria das matérias, a maioria dos assuntos é por meio de lei ordinária. Lei complementar, emenda à lei orgânica e essas outras que eu falei são assuntos específicos, assuntos que é só de interesse da Câmara, assuntos que são de interesse externo. Cada um tem a sua regulamentação, mas a maioria dos assuntos é por meio de projeto de lei ordinária. A lei ordinária e a lei complementar, uma diferenciaçãozinha só para especificar. A diferença entre elas são as matérias que podem ser tratadas e o quórum de votação. O quórum de votação do projeto de lei ordinária é a maioria simples dos vereadores e o de projeto de lei complementar é a maioria absoluta, que no caso são 10 vereadores. 10 vereadores. E a outra de maioria simples? A maioria dos presentes. A maioria dos presentes, não necessariamente com quórum. Tem que ter o quórum para deliberação. Mas aí um voto a mais? Isso, dos presentes. Não leva em consideração o número de membros da casa. Entendi. Como um projeto de lei complementar leva. A população pode apresentar projeto também. Como é que se dá isso, Ismael? O projeto de iniciativa popular, como se chama, ele pode ser apresentado por meio da coleta de assinatura de 5% do eleitorado. Do eleitorado, não da população. Do eleitorado, e sobre assuntos restritos à lei ordinária. Então, se a matéria for de emenda à lei orgânica, se for de lei complementar, de projeto de decreto legislativo, não pode ser iniciativa popular. Iniciativa popular é apenas projetos de lei ordinária. Que você acabou de explicar, que são as matérias mais corriqueiras do dia a dia da cidade. Aí sim, a população pode vir aqui na Câmara e fazer a apresentação do projeto através de um protocolo na secretaria. Seria esse o procedimento? Isso. 5% do eleitorado. Do eleitorado. Há uma outra alternativa, que é a Comissão de Legislação Participativa. É uma comissão de vereadores que recebe ideias de projetos da sociedade civil. E aí, nesse caso, não precisa dessa coleta de assinaturas. Tá. Então, às vezes, temos colégios, temos entidades de classe como a AB, Conselho dos Arquitetos, eles apresentam projetos aqui para a comissão e aí esses vereadores que compõem essa comissão dão um parecer analisando se eles vão apresentar esse projeto ou não. Aí fica como autoria desses vereadores da Comissão de Legislação Participativa. É como se pulasse uma etapa apenas, né? Porque de qualquer forma vai passar pelas comissões pertinentes ao assunto. Daqui, então, a gente entrou na Câmara, a gente vai agora onde faz o protocolo desses projetos, certo? Vamos lá então acompanhar com o Ismael o próximo passo do andamento do projeto ou resolução que entra aqui na Câmara Municipal de Taubaté. Vamos lá. E aqui a gente chega na secretaria. E aqui é onde se dá a entrada de toda a documentação que chega para a Câmara Municipal. É isso, né? Inclusive os projetos, né, Ismael? Isso. Todos os projetos, seja do prefeito, seja dos vereadores, seja da população, todos dão entrada aqui na Secretaria da Câmara. Todo tipo de documentação necessariamente passa por aqui. As comissões também apresentam projetos, né? A gente não falou disso lá, mas as próprias comissões permanentes também podem apresentar projetos. Isso. As comissões têm algumas competências de projetos que só elas que podem apresentar. Comissão de Finanças, especificamente. Especificamente. Agora tem uma coisa, o gabinete do vereador, é de lá que saem as redações dos projetos do próprio vereador, não é isso? Isso. Aí ele desce, que os gabinetes são ali em cima, ele desce e protocola aqui. Isso.
O prefeito não necessariamente tem que vir pessoalmente, alguém do gabinete do prefeito. Tem um sistema já online, não é isso, para poder fazer? A Câmara tem um processo chamado processo sem papel, que todos os nossos processos são eletrônicos, desde 2016. E nós fizemos um convênio com a Prefeitura a partir de 2019, em que a Câmara disponibilizou um módulo para que a Prefeitura se comunicasse com a Câmara nessa parte do Legislativo especificamente. Então, todas as comunicações entre a Câmara e a Prefeitura é feita de forma eletrônica pelo sem papel. O volume é grande? É bastante. De projetos que De projetos não tanto, mas especificamente de requerimento das sessões. Aí requerimento é do vereador para o executivo, pedindo algumas explicações de determinadas áreas. Pedindo informações, indicações. E esse volume é muito grande. Esse é um volume elevado e o prefeito tem um prazo de resposta. Então é um fluxo bem contínuo de ida e vinda de informações. E a resposta desses requerimentos também passa por aqui na devolutiva? Passa por aqui, tudo passa por aqui. Tá. E aí daqui o projeto ou a documentação encaminha para onde? Os projetos especificamente, eles são protocolados aqui na Secretaria, eles vão para o plenário para ser lidos no expediente. A leitura no expediente é para que os vereadores e a população no geral tenham conhecimento que aquela matéria chegou na Câmara. Tá. Então, quando os vereadores estão na sessão e estão lendo os documentos do expediente, os vereadores tomam conhecimento de que chegou um projeto que vai instituir um tributo ou de que chegou um plano de carreira dos servidores. É nesse momento que os vereadores tomam conhecimento que naquele dia começou a tramitar na Câmara aquele assunto. Olha que interessante. Então, a leitura é para conhecimento dos parlamentares de que existe essa matéria. Isso. Não ainda uma análise se é constitucional ou não. Isso é mais para frente. Isso é mais para frente. Então, vamos seguir agora ali no plenário, só para vocês se familiarizar, né, com a leitura do projeto, que geralmente é uma ou duas sessões antes da votação, porque daí tem um trâmite de processo de tramitar nas comissões e tal, não é isso? Aí não tem um prazo muito certo, porque depende de quantas comissões vão analisar. Se realizar audiência pública, por exemplo, aí estende mais o prazo, então não temos um prazo muito definido. Tá. Vamos lá no plenário então, vamos mostrar tudo para vocês, vamos lá. Protocolado na secretaria, aí, como o Ismael adiantou para a gente, é lido aqui em plenário, não é isso? É no início da sessão que é lido, não é isso, Ismael? Explica para a gente como é que é esse procedimento daí. Bem no início da sessão tem uma fase chamada leitura de expediente. O expediente são todos os documentos que entram na Câmara. Então, os vereadores tomam ciência, são cientificados por essa leitura no expediente, inclusive dos projetos. Então, o projeto ele é protocolado na Secretaria, vem para o plenário, os vereadores tomam conhecimento de que ele começou a tramitar e aí ele vai subir para a análise dos órgãos competentes. Aí começa a avaliação se o projeto tem futuro ou não tem futuro. Exatamente. Não é isso? Se é constitucional, se é anticonstitucional, se tem vício de iniciativa, enfim. É uma série de termos técnicos que o Ismael vai explicar para a gente. Aí daqui, então, vai para os órgãos técnicos. Isso. Primeiro, que vai? Primeiro é para a Procuradoria Jurídica. Procuradoria Jurídica. Vamos lá, então, mostrar para eles como é a Procuradoria Jurídica. Vamos com a gente. E aí a gente chega na primeira avaliação do primeiro órgão técnico, que é a Procuradoria da Câmara, não é isso, Ismael? Exatamente. Aí aqui é feita a primeira avaliação da legitimação desse projeto, seria isso? Exatamente. Aqui é o primeiro órgão técnico que faz análise dos projetos e faz análise de legalidade, constitucionalidade. Se o projeto poderia ser apresentado por quem foi apresentado, se a matéria está corretamente tratada, se não tem nenhum vício que macule aquele projeto que impeça a tramitação dele. O projeto pode morrer aqui? Não. O projeto ele só morre lá na Comissão de Justiça e Redação ou no plenário. Você pega o parecer do jurídico e reavalia, seria isso? O parecer do jurídico, os pareceres técnicos, eles são opinativos. Opinativos, Então tá. eles dão um norte para a análise dos vereadores. Bem esclarecido. São opinativos. Então, daqui vai para a opinião das comissões. E daqui da Procuradoria Legislativa vai para a Consultoria Legislativa, que analisa outro aspecto dos projetos, também na parte técnica e também opinativo, e depois segue para as comissões com os dois pareceres. Esses pareceres, eles não são obrigatórios, nem o parecer jurídico, nem o parecer técnico da consultoria. Não está previsto no regimento, nada, mas as comissões pedem esses pareceres para que possam se resguardar e para fazer uma melhor análise, para que a análise dos vereadores seja mais fundamentada para a votação mais segura. Isso, seja melhor embasada.
chegamos a mais um órgão técnico, que é a Consultoria Legislativa, da qual o Ismael é diretor. Passamos pela Procuradoria Jurídica, o parecer é opinativo, eu estou aprendendo junto com vocês também. E aí chega aqui. Isso. Aqui na consultoria, o parecer nosso analisa outro aspecto do projeto. A gente analisa o mérito do projeto, que é verificar se ele é útil, se ele é bom, se ele vai ter uma finalidade, se ele atinge a finalidade que ele pretende. Também é opinativo, então o nosso parecer só informa aos vereadores uma opinião técnica, todos aqui são servidores de carreira, então a gente dá um subsídio para os vereadores. O projeto que não pode gerar despesas é avaliado aqui também? Também, a gente verifica a compatibilidade com o orçamento e etc. A gente brinca que aqui é o coração da Câmara porque tudo passa aqui. Todos os projetos, todas as matérias necessariamente passam por aqui. Então, a diretoria legislativa, que é composta pela consultoria e pela Secretaria das Comissões Permanentes, tem esse papel de, pela consultoria, dar os pareceres dos projetos e pela Secretaria das Comissões de secretariar todas as comissões permanentes da Câmara. Quando o projeto recebe o nosso parecer técnico, a respeito do mérito, se é útil ou se não é útil, aí ele segue para as comissões que são compostas pelos vereadores. Então, Jurídico, Procuradoria Legislativa e Consultoria Legislativa são servidores de carreira. Daqui vai para as comissões. Comissões são vereadores. E aí é distribuído para as comissões pertinentes com relação àquela pauta do projeto, aquele assunto. Isso. A Câmara conta com várias comissões de acordo com... 9, 10? São 12 comissões. 12 comissões. De acordo com a temática. Nós temos então a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Comissão de Saúde, Comissão de Servidor Público, Esporte e Lazer, Cultura e Educação, Direitos Humanos, Defesa e Proteção dos Animais. Então nós temos bastante comissões e aí o projeto é distribuído para as comissões de acordo com o tema que ele trata. A Comissão de Justiça, necessariamente, todos passam. Isso, exato. E ali morre um projeto. A Comissão de Justiça, todos os projetos obrigatoriamente passam por ela. E se não aprovado pela Comissão de Justiça, acaba ali. E acaba ali. Então, se... É a única que tem esse... É a única. Se ela der o parecer contrário, por entender que o projeto é inconstitucional ou que ele é ilegal, já morre ali, nem vai para o plenário. Já é arquivado o projeto. Entendi. As demais podem ir para a votação e ser derrubado o parecer plenário. O plenário é soberano nessas circunstâncias. Isso. Nas demais comissões, que são as comissões de mérito, que as demais comissões analisam se ele é bom ou não. Aquele mesmo parecer que nós damos aqui. É por isso que tem até um paralelismo, né? A Procuradoria Jurídica assessora bastante a Comissão de Justiça e Redação. A consultoria assessora bastante as comissões de mérito. Então, a Comissão de Obras, Comissão de Serviços Públicos, de Servidor Público. Então, essas outras comissões, o parecer contrário dela é levado para o plenário e aí o plenário decide se aquele parecer prevalece ou não. Nós queremos convidar você para assistir esse vídeo porque tem uma pergunta exatamente sobre comissões permanentes. Vamos rodar. A comissão na Câmara, sinceramente, 100% eu não entendo, mas deve ser alguma reunião de projeto para alguma votação, alguma coisa assim em relação à política. E eu não sei como funciona a comissão parlamentar na Câmara. Eu sei que já era assim, tem uma reunião, os caras participam, depois tem uma comissão própria para debater sobre o processo, não é isso? A comissão tem que ser tudo, acho que um padrão unido, não é? Ser um concordado com o outro e eu acho que é por aí. A gente fala bastante de comissões, às vezes as pessoas não entendem do que se trata, né? As comissões são órgãos internos da Câmara compostas por vereadores, exclusivamente por vereadores. Cada comissão tem uma atribuição diferente. Então, a comissão, por exemplo, de servidor público, ela recebe reclamações dos servidores da Prefeitura e da Câmara, ela encaminha sugestões, ela faz audiências públicas. Comissão de saúde, por exemplo, que é muito demandada, tem reclamações do município relacionadas à saúde. Eles vêm para a comissão dos vereadores, essa comissão de vereadores, e trazem essas demandas. E aí ela pode fazer audiência, pode fazer requerimento, pode apresentar projetos relacionados a isso. Ela tem uma atuação bem ampla
que não é restrita apenas a projeto. E nem a pareceres. E aí, nem a pareceres. Ela pode, por exemplo, fiscalizar, que é uma atribuição do legislador. Exato. E também pode criar CPIs, né? Isso. Aí também temos as comissões parlamentares de inquérito, que são comissões que investigam um fato determinado, que os vereadores acham que tem algum problema, alguma questão irregular. E aí tem as comissões parlamentares de inquérito. Que são criadas pelas comissões que criam a comissão parlamentar de inquérito, né? São comissões distintas. Isso, né? As CPIs são propostas pelos vereadores, e aí eles propõem a criação de uma CPI sobre algum fato específico. E aí nós temos essas comissões chamadas de comissões permanentes, porque elas não mudam, e temos essas comissões de inquérito ou comissões de estudo também, que são temporárias. Elas vigoram durante um prazo determinado e apresentam um relatório final com os trabalhos. E a comissão é permanente por 2 anos, que é a data da mesa diretora depois eleita, né? Era de 1, passou para 2. E aí, na próxima eleição da mesa diretora, sim, vai ter de novo uma eleição para a composição das comissões. E os vereadores, eles podem participar de mais de uma comissão? Sim, os vereadores podem participar de até 3 comissões. E nenhuma comissão também pode ter a composição idêntica. Ah, tá. E também tem que ser observada a repartição partidária, a representação partidária, para não ficar muito concentrada em um partido ou em outro, tem que ser respeitada essa regra. Tá certo. Daqui, então, deste órgão, a gente vai para onde? O projeto vai ser distribuído para as comissões permanentes pertinentes. Isso. E daí de lá para plenário. Isso. Aí ele vai para as comissões, que vão dar os pareceres num prazos regimentais, ou solicitar documentos, ou ter audiência pública. Vai ter uma ampla tramitação nos órgãos que são compostos pelos vereadores. Por exemplo, Sim. de tramitação nas comissões permanentes? Sim. Cada comissão permanente tem um prazo de 10 dias úteis para emitir o parecer. E só deixar claro, né, Ismael, que isso não é uma exigência da Câmara, né? Não é uma exigência do Poder Legislativo, isso é lei. Então, às vezes, as pessoas pensam que um projeto adentra a casa e demora muito para ser votado, é porque tem todo um procedimento, todo um trâmite, não é isso? Exato. Além desses prazos regimentais, eles ainda podem ser paralisados por conta disso. Se tiver uma audiência pública, se um vereador que vai dar um parecer na comissão está com dúvida, ele pede informações para a prefeitura. Então, os prazos não são estáticos, eles podem ser paralisados, interrompidos. E até no plenário também. No plenário, se um vereador tiver dúvida, algo do tipo, ele pode pedir um adiamento, pode pedir vista, que isso a gente talvez vai ver mais para frente lá embaixo. Não, sim. Mas o prazo, nós não temos, é difícil delimitar um prazo rígido de tramitação dos projetos na Câmara. Tem projetos que tramitam rápido, tem projetos que demoram um pouco mais. Então, depende de cada matéria. É o prazo necessário para que chegue bem, de forma bem elucidativa, tanto para a população como para os vereadores, para poderem fazer o processo de votação, não é isso? Então já está nas comissões, né? Vamos pensar que já está tramitando nas comissões, e aí vai para plenário finalmente para votação? Isso. Vamos voltar lá só para a gente poder finalizar com mais algumas informações interessantes que o Ismael vai passar para a gente. Vamos lá. E aí nós chegamos ao plenário. O projeto chega ao plenário depois de todo o trâmite, dependendo da complexidade do projeto, já passou pelas comissões, pelos órgãos técnicos e chega ao plenário para a apreciação dos vereadores, apreciação e votação dos vereadores. Aqui, presidente, toda a mesa diretora, painel de votação e os vereadores sentados aqui. Ismael, chega aqui para a apreciação e deliberação dos vereadores, mas também pode não ser votado. Em que circunstâncias isso pode ser protelado ainda também? O regimento interno garante para o vereador que ele tenha o direito a pedir vista, se ele tiver alguma dúvida, e aí ele tem que indicar o prazo dessa vista, que é até de 48 horas. Ou ele pode pedir adiamento. Se o vereador pedir adiamento... A vista são 48 horas e pode voltar à pauta do dia, dependendo do presidente? Como é que é? Isso, se o presidente quiser convocar uma sessão extraordinária depois de 48 para a próxima ordinária. Isso. Tá. Ele pode convocar uma extraordinária para 48 horas ou aguardar a ordinária. O adiamento pode ser requerido por qualquer vereador, só que aí ele é deliberado pelo plenário. O plenário que tem que concordar ou não com esse adiamento. Exceto se o adiamento for do próprio autor. Então, você é vereador
e você pediu adiamento do seu próprio projeto, aí ele não é deliberado, ele automaticamente é adiado. No caso do prefeito, o líder. Se o líder do prefeito pediu adiamento de projetos do prefeito, é adiado sem deliberação do plenário. Então, tanto a vista quanto o adiamento são dois incidentes regimentais que podem tirar o projeto de pauta da sessão. Entendi. Caso contrário, é votado em primeira e segunda discussões. Isso. Os projetos de lei ordinária, de lei complementar e de emenda à lei orgânica são deliberados em 2 votações. Então, o de emenda à lei orgânica tem uma regra um pouco mais dura, como dizem que da PEC, que é o paralelo, que o regime de tramitação é um pouco mais rígido. A emenda à lei orgânica é 2 deliberações com interstício de votação entre elas. Tá. Então não pode ser no mesmo dia. No caso do projeto de lei ordinário ou projeto de lei complementar, eles são submetidos a 2 votações que podem ser realizadas no mesmo dia. Então o presidente pode ter uma sessão ordinária, em que delibera em primeira votação, encerra e abre uma extraordinária para deliberar em segunda discussão, que é o que a gente observa normalmente aqui na Câmara. Aprovado em 2 discussões. Aí é um trâmite administrativo ou até online que vai, em caso do projeto ser do executivo ou não. Todos os projetos precisam da sanção ou do veto do prefeito. Os projetos que precisam de sanção ou veto do prefeito são apenas projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. As emendas à lei orgânica são promulgadas pela Câmara, resolução e decretos também são da Câmara. Prerrogativas do Legislativo. Do Legislativo. O prefeito vetou. Isso é comunicado à Câmara que o projeto foi vetado, é isso? Isso. Volta para plenário. Isso. O projeto é votado aqui na Câmara, no plenário, sobe para o presidente. O presidente manda um documento para a prefeitura chamado autógrafo. É até um nome diferente, mas é um nome tradicional na área legislativa, que é autógrafo. O presidente comunica ao prefeito que o projeto foi votado daquela forma, porque às vezes o projeto recebe emendas. Ou ele recebe alterações, rejeita dispositivos. Então, o presidente comunica ao prefeito o que restou da votação, qual foi o produto. O prefeito pode mandar um projeto para cá de uma forma e sair de outra, porque sofreu alterações. O autógrafo comunica o prefeito sobre isso e aí o prefeito vai ter um prazo para vetar ou não a matéria. Só ainda para explicar, essas alterações, essas inclusões de emendas acontecem exatamente na tramitação das comissões permanentes, não é isso? Isso. Então chega de uma maneira, o projeto pode ir para plenário, para votação alterado. Isso. Né? Só para deixar claro. Isso. Aí vai para o prefeito e o prefeito pode vetar o projeto inteiro ou alguma parte dele. Quais são as hipóteses que o prefeito pode vetar? 2 hipóteses. Se o projeto tiver alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade e por conveniência política. Se ele entende que aquilo não atende às políticas públicas do município, então ele pode vetar ou integral ou parcial. Ele vetou, vem para a Câmara analisar as razões do veto. E aí a Câmara tem um prazo de até 30 dias para analisar o veto, se não tranca a pauta. Aí o projeto chega aqui, de volta, com o veto, é encaminhado para a Procuradoria Legislativa, para dar um parecer a respeito do veto, e apenas para a Comissão de Justiça. Que aí, no caso do veto, a única comissão que se manifesta é a Comissão de Justiça. A comissão deu o parecer ou não, o veto vem para o plenário para deliberação. Daí a soberania do plenário decide se derruba o veto ou não. Isso. Tem uma pergunta que eu quero que você assista também, que diz a respeito de sessão ordinária. Vamos acompanhar. Eu não sei como funciona uma sessão na Câmara. Nunca fui. No momento eu não sei não, porque eu já estive lá, mas não sei como é que funciona. Só peguei, basei, não fiquei lá não. Sessão ordinária deve ser para votação dos projetos que foi feita na comissão, né? Ismael, então tá aí, agradecendo também a participação. Como funciona uma sessão ordinária? A gente está mostrando uma parte de como funciona a sessão ordinária, que são de votações de projetos, requerimentos, indicações, mas tem outras tantas atividades que é de uma sessão ordinária. Eu queria que você explicasse então para a população o que é uma sessão ordinária, que é ordinária por ser religiosamente a cada período realizado aqui na Câmara Municipal obrigatoriamente.
As sessões ordinárias, elas são, como o Miguel disse, bem rígidas, elas são semanais, toda semana nós temos ela definida pelo regimento interno, o dia e o horário, então não, o presidente, os vereadores não podem mudar o horário da sessão por portaria, nada disso. A bel prazer. Ao bel prazer, isso. Então, o regimento interno diz que as sessões ocorrem todas as terças-feiras, às 14 horas, na última alteração que nós tivemos. A sessão ordinária, ela é bem completa e bem complexa, porque ela tem várias fases. Então, na sessão ordinária, começa com a leitura de documentos. Todos os documentos que vieram de fora vêm para a leitura, inclusive os projetos, para que os vereadores tomem conhecimento do que entrou na Câmara. Depois da leitura de documentos, tem a deliberação das atas. Toda sessão é feita uma ata e os vereadores precisam deliberar essa ata se eles aprovam ou não. Tudo é votado. Tudo é votado. Depois da ata, existe a possibilidade do cidadão utilizar a tribuna livre. Aquele cidadão que veio aqui na Câmara, se inscreveu para falar de algum assunto específico, foi deferido pelo presidente, aí ele pode usar a tribuna por 5 minutos para falar de assuntos de interesse público. Passada a fase da tribuna livre, a gente passa para a discussão e deliberação dos requerimentos, que aí é uma fase em que os vereadores vão discutir, vão explanar os requerimentos que eles apresentaram na sessão. Requerimentos, indicações, moções, e aí essa parte costuma demorar um pouco porque são 19 vereadores, todos apresentam requerimentos. Cada um com a sua demanda, né? Cada um com as suas demandas, então essa parte da sessão demora um pouco. Encerrada essa parte, que são deliberados os requerimentos, aí nós passamos para a ordem do dia, que é a parte destinada à votação dos projetos em si. Os projetos que estão previamente pautados serão deliberados pelo plenário, caso não aconteça de ter visto o adiamento. Também é possível a inclusão de um projeto na pauta. Então, algum vereador pode solicitar a inclusão de um projeto na pauta, desde que ele esteja com todos os pareceres e esteja pronto para deliberação. E com a aprovação do plenário. Isso. E aí a inclusão depende da aprovação do plenário. Então, se o projeto está tramitando ainda, não tem um parecer de alguma comissão, está faltando, não pode incluir na pauta. Só pode incluir se tiver 100% pronto. E depois a palavra dos vereadores, encerrando a sessão também. Isso, aí tem a palavra dos vereadores, que todos os vereadores têm 6 minutos para falar de assunto prestação de contas até, né, do seu mandato. E está acabando a sessão ordinária. Daí, derrubou o veto. O que acontece? O prefeito vetou, parecer da Comissão de Justiça, veio para o plenário, a Câmara achou por bem derrubar o veto do Executivo. A Câmara derruba o veto, informa o prefeito que aquele veto foi derrubado, o prefeito pode promulgar, normalmente ele não faz, nesse caso... Porque já vetou, né? Porque já vetou, nesse caso o presidente que promulga em até 48 horas, é um prazo bem específico, né? Promulgou, passa a vigorar como lei a partir de quanto tempo? A partir da publicação... Da data da publicação. No Boletim Legislativo da Câmara, esse não é publicado no Diário Oficial do município. Que é lá na assessoria de comunicação da Câmara de Taubaté, que é feito o boletim e aí publicado. É lei. Exato. Então esse é o trâmite todo de um processo, de um projeto que é apresentado na Câmara. Ismael, eu queria que você explicasse mais uma vez, a gente ratifica inclusive que é lei, não é que a coisa é lenta, é o processo de esmiuçar o projeto, de saber a legalidade do projeto, a constitucionalidade do projeto, está muito bem explicado para dar segurança aos parlamentares de votar projetos que são muito complexos, né? Exatamente. A Câmara tem que deliberar assuntos, os vereadores têm que deliberar matérias muito diversas, que muitas vezes os vereadores não têm afinidade com aquelas matérias. Então, um vereador que é da área da educação tem afinidade com essa matéria, mas talvez ele não tenha afinidade com a área da saúde, com a área de obras, com a área de serviços públicos. Então, os vereadores são chamados a analisar de forma técnica e depois de forma política assuntos muito variados. Então, não tem como ser uma análise apressada de matérias tão importantes. É o que a gente diz, a lei, a partir do momento em que ela é aprovada aqui, ela vai criar direitos e obrigações para as pessoas que estão lá na rua. Então, não pode ser uma coisa apressada, não pode ser de forma assodada.
Ismael Guimarães, diretor legislativo aqui da Câmara Municipal, queria agradecer muito sua participação no Câmara na Rua, os esclarecimentos. Eu tenho certeza que nós saímos daqui sabendo um pouco mais sobre o processo legislativo da cidade de Taubaté. Muito obrigado pela sua companhia.